Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Jesus é o maior pecador? Eu já ouvi essa expressão algumas vezes em alguns pregadores, algum pastor, dizendo que Jesus é o maior pecador, não por maldade, não por querendo desfazer do Salvador, mas querendo enaltecê-lo, usando o texto que está em João capítulo 19 e o versículo 17, que diz: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Nesse momento que Jesus está levando a cruz nas suas costas, sobre ele esse peso do madeiro e do pecado, eu já vi pastor, pregador dizendo: ali está o maior de todos os pecadores. Certamente, no afã de enaltecer a obra de Cristo, alguns desavisados apontam neste ato de Jesus como ali está o maior pecador. Mas se nós olharmos para a Sagrada Escritura, principalmente no livro de Êxodo, no livro de Levítico, nós vamos, não só esse, mas esse também, você vai observar quando foi dada a lei a Moisés para que estabelecesse o culto ao Senhor, o sacrifício ao Senhor, teria que ter um cordeiro para o sacrifício desde lá de Êxodo, saindo do Egito. Em Êxodo capítulo 12, você vai observar essas ordenanças, e na saída em Êxodo 14. Então você observa que tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro que não tivesse defeito algum, um cordeiro que fosse perfeito para ser apresentado como sacrifício, porque ali estava a tipologia do cordeiro de Deus que viria, que é o cordeiro de Deus citado por João, no capítulo 1 de João, no versículo 29, que diz: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como dizer, ali estava ou está o maior de todos os pecadores, ainda que, querendo apontar para Cristo na sua obra, na cruz, no sacrifício, como sendo algo glorioso, algo louvável, o que de fato é, dizer isto é um grande erro teológico. Dizer isto é um grande erro em todos os sentidos. Observe o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O apóstolo Pedro ensinando aqui que ele levou no seu corpo os nossos pecados. E na sequência ele cita Isaías 53, onde diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quando ele leva nas suas costas o madeiro e no seu corpo, ou seja, em si, os nossos pecados. Então, alguns querem louvar a Deus com um erro teológico. Nem todo erro é uma heresia. Toda heresia é um erro. Nesse caso, há um grave erro teológico, porque Jesus nunca pecou, nunca foi pecador, e as terminologias que a Bíblia apresenta devem ser ditas, citadas dentro do seu contexto, inclusive gramaticalmente, para que não ocorra, que não enseje algum erro, grave erro, diga-se de passagem. Então, se observar o texto de 1 Pedro 2,24, nós chegamos à conclusão que levou sobre si os pecados. Por quê? Como eu disse, em João 1 e o verso 29 está escrito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando é citado esse versículo de João, lá em João, está ali conectado todo o sistema sacrificial da antiga aliança. Cristo é o Cordeiro perfeito. Os cordeiros que é apresentado na Páscoa, o cordeiro que é apresentado ali no templo era apenas uma tipologia do Cordeiro de Deus que viria, que é Jesus Cristo. Então, nós observamos três imputações para falarmos desse assunto. Do pecado de Adão, imputado na humanidade. Romanos 5, versículo 12 diz: Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Quando Adão peca, a humanidade peca. A humanidade estava nos lombos de Adão. Eu já tenho um vídeo no meu canal explicando bem sobre este assunto, sobre esse tema, essa temática. Então, o pecado de Adão, quando ele peca, a humanidade pecou. A humanidade estava em Adão. Logo, ele cai, a humanidade cai.
E a humanidade, o ser humano, é atingido profundamente, terrivelmente. Em todas as áreas da nossa vida, o pecado atingiu. Na ciência, na arte, em todos os ciclos sociais que se possa imaginar, e inclusive em nossa relação com Deus, principalmente. Então nós temos que entender que o pecado de Adão foi imputado ao homem. Então nós temos que observar o que o Cordeiro de Deus faz, o Cordeiro de Deus fez, foi imputar os nossos pecados, foi imputado, melhor dizendo, dos eleitos sobre Jesus. Quando eu falo dos nossos pecados, dos salvos, diga-se os eleitos. Observe, 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então, o pecado de Adão é imputado na humanidade. Jesus vem para morrer por pecadores, estes que o Pai elegeu, predestinou desde antes da fundação do mundo, citando também Apocalipse, que ele diz que ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo, mostrando que antes dos tempos eternos, ou antes do tempo que nós entendemos como tempo presente, as eras da humanidade, Deus, no seu plano de salvífico, já estabeleceu que assim seria, e o seu plano não é uma carta na manga, o seu plano não é um plano B, porque o plano A falhou, o seu plano é absolutamente perfeito, como perfeito é o nosso Deus. Então, ele levou em si mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. O pecado de Adão é imputado na humanidade. O pecado, ou os pecados daquele que ele vai salvar, é imputado em Jesus Cristo. Lembrando que quando eu falo de pecado, da doutrina amartiologia, eu tenho que observar o pecado e os pecados. O pecado, este que Adão é imputado na humanidade por causa de Adão, frisando aqui novamente Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E tendo isso acontecido, Cristo vem e no seu corpo, no madeiro, levando no madeiro, ele leva os pecados e o pecado. Preste bem atenção, ele não é pecador por isso. Ele assumiu o pecado daqueles por quem ele ia morrer, por quem ele ia perdoar e lavar no seu sangue precioso, para que houvesse uma terceira imputação da justiça de Cristo sobre aqueles que ele salvaria. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, aquele que não conheceu, esse conhecer aqui, sempre estou citando isso também nas minhas pregações, nos meus estudos, é o conhecer de intimidade. Teve íntima relação, teve íntima comunhão. Ele não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou, nunca foi o pecador, nunca foi o maior pecador, nem o menor, ele nunca pecou. Pecador sou eu, que peco, que já pequei, que erro, e que sou salvo, e só estou salvo por causa dele, por causa da obra que ele fez. Só posso dizer que eu sou igreja, que sou salvo, que eu tenho o nome no livro da vida, porque Cristo morreu e o pecado que estava imputado sobre mim, estando eu em Adão, foi imputado no corpo de Cristo e a justiça de Cristo imputada a mim, para que eu possa ter paz com Deus. O pecador não tem paz com Deus. João 3,36 diz que o homem sem Deus está debaixo de condenação. Já está condenado. Quando estamos em Cristo, nós não estamos em Adão. O primeiro Adão, fala em Coríntios capítulo 15, ele é da terra. O primeiro Adão é alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. E o último Adão é Jesus Cristo. O primeiro Adão, num lugar de paz, de delícias, pecou. O último Adão, Jesus Cristo, sofreu no deserto a tentação, sofreu durante toda a sua vida, mas morreu para imputar em nós a justiça. Agora nós temos paz com Deus e temos paz de Deus, conforme fala Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Imputados sobre nós o pecado de Adão, Cristo morre por pecadores, é imputado em seu corpo os pecados destes, e é dele a justiça é imputada em nós. Repito, segundo aos Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, porque nele fôssemos feitos justiça de Deus. Observe, aquele que não conheceu, não teve intimidade com o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça. Se temos algum mérito, esse mérito está em Cristo. Aliás, não temos nenhum mérito. Todo o mérito da salvação está em Cristo. Por esse tempo que eu estou falando, deu para observar que Jesus nunca foi o maior pecador,
que é um grave erro quando algum pregador olha e diz, certamente querendo enaltecer a obra de Cristo, ele diz: ali estava indo o maior pecador. Não, ali estava indo o maior e o único de todos os salvadores, o único Salvador. Então nós podemos concluir observando alguns textos, por exemplo, João 8,46, quando Jesus debatia com os fariseus, com a liderança, com os escribas, no capítulo 8 de João, ele diz, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De tal maneira que houve ali um conflito, um combate, um embate com aquela liderança, de tal modo que o Senhor Jesus apontou-os como filhos do diabo. Olha, vocês querem satisfazer a direção, a vontade do seu pai. João 8,44 diz, o diabo é o pai da mentira. E vocês querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Então há aquele embate, e quando chega no versículo 46, Jesus diz, quem dentre vós me convence do pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não me credes? Ora, Jesus diz, quem de vocês pode me convencer do pecado? Quem de vocês pode apontar alguma falha em mim, algum pecado em mim? Muito embora algumas pessoas aí endemoniadas, eu posso chamar assim, criam filmes, séries, fazem como foi feito há pouco tempo, uma lastimável uma encenação, alguma coisa no final de ano aí, né, debochando de Jesus, como já fizeram muitas vezes nas Sapucaís da vida e assim por diante, muito embora o nosso Salvador jamais conheceu o pecado, não tem pecado. Hebreus 9, versículo 15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, porém sem pecado. Ele se fez homem, ele deixou a sua glória, sendo Deus, 100% Deus, se fez 100% homem. E em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, só por esse versículo eu posso dizer, afirmar, só por esse, não só esse, mas só por esse eu posso dizer, Jesus nunca foi o maior dos pecadores e nunca será. Obviamente, em Hebreus 2, 17 e 18, está escrito assim, por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, falando de Jesus encarnado, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Mas para que expiar os pecados do povo, né? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então ele entende muito bem a tentação, ele entende muito bem essa luta, porém sem pecar. Vou repetir Hebreus 9,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Para nós aqui encerrando, concluindo, Romanos 4, versículo 25 diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, ratificando tudo que eu estou dizendo. Ele foi entregue por nossos pecados, porém ele sem pecados, foi entregue à cruz, como eu li no primeiro versículo, citando João 19, 17, que diz, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, o qual por nossos pecados, Romanos 4, 25, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Morreu e ressuscitou. Entregue por nossos pecados e ressuscitou para a justificação desse por quem ele morreu. Eu já falei, mas repito. O perdão é no instante em que nós somos perdoados pelo Senhor e estamos perdoados eternamente. E a justificação ocorre da mesma maneira, porque uma coisa é ser perdoado, outra coisa é ser justificada. Para clarear isto, se alguém comete um crime, um delito, e vai preso, ele paga 20 anos da sua pena, ele está livre. A sua pena é 20 anos, ele sai, ele está perdoado da sua pena, ele pode sair e nenhuma polícia, ninguém pode detê-lo, porque está livre, está perdoado, porém não justificado. Em Cristo, além de perdoado, agora uma linguagem forense, uma linguagem de tribunal. Diante do tribunal do Senhor, nós estamos perdoados e justificados. É como se nós nunca tivéssemos pecado, porque ele pagou. Não pagou metade, não pagou 5%, não pagou 80%, ele pagou integralmente.
morrendo na cruz e ressuscitando, morrendo por pecados, por pecadores e ressuscitando para a nossa justificação. Então, não, ele não estava indo para o Gólgota ali, então, o maior de todos os pecadores, mas sem dúvida, o único e maior de todos os perdoadores, ou o único perdoador de fato e de verdade. Para encerrar, 1 João 2, versículo 12 diz: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então aprendamos com a Bíblia, vamos estudar a palavra, vê-la no seu contexto, com o seu texto, para não falarmos bobagem. Se você um dia disse ou diz que no Gólgota estava indo o maior pecador, isso é um grande erro. Mas Cristo Jesus é o único Salvador que pode perdoar pecado e justificar esses pecadores. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus.